Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Vamos iniciar mais uma mesa agora, mesa da tarde, desse penúltimo dia de evento, do seminário. Sejam todos muito bem-vindos ao 8º Seminário de Pesquisa e Integração do EHPS, realizado pela representação discente do Programa de Pós-Graduação, Educação, História, Política e Sociedade da PUC de São Paulo. Eu sou Camila Marque, doutoranda do programa, e é um enorme prazer estar aqui mediando essa sessão com vocês. Nessa 8ª edição, como vocês já puderam acompanhar nesses últimos dias, o tema do evento é Educação, Gênero e Identidade, e o objetivo é apresentar as pesquisas realizadas no programa sobre a intersecção das categorias de gênero e diversidade, assim como debater o assunto com as pesquisadoras, com os pesquisadores, pesquisadoras e especialistas externos. Nós vamos dar início, então, à mesa de trajetórias femininas 2, com a participação da Flávia Calé e da Iraci Oliveira Rodrigues. Muito obrigada pela presença de vocês. Meninas, vocês me escutam bem? Sim, boa tarde, olá. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou agora apresentar as minhas debatedoras, uma mesa de debate. Só um instantinho. A Flávia Calé, ela é presidenta da Associação de Pós-Graduandos ANPG, é mestranda pelo Programa de História Econômica na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Iraci Oliveira Rodrigues é doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade de São Paulo. Possui graduação em História e graduação em Biblioteconomia e Documentação, ambas pela USP. Desenvolveu atividades de auxiliar de pesquisa no Núcleo de Estudos da Violência. E, atualmente, atua como coordenadora pedagógica na Rede Municipal de Ensino na cidade de São Paulo, na qual é professora de História desde 2009. Então, muito obrigada de novo, um prazer estar conversando com vocês, amigas, de longa data, as quais eu conheço. Nós vamos começar, então, com a Iraci, com a apresentação da fala dela. Iraci, pode começar. Então, obrigada, boa tarde. Eu quero agradecer o convite para a participação do seminário de pesquisa. Fiquei muito honrada com esse convite e a importância de a gente fazer a integração entre as diferentes instituições e os pesquisadores e pesquisadoras. Quando convidada para participar dessa mesa de debate, falar das trajetórias femininas, eu, então, recorri, voltei a um trabalho que eu havia realizado, um levantamento que eu havia realizado para pautar a minha fala a partir desse levantamento e trazer algumas questões para o debate. Então, por isso eu vou fazer o compartilhamento da tela. Por favor, se vocês puderem compartilhar a tela, para que eu possa dar início. Então, ainda que seja um debate, eu achei por bem que a gente desse um nome para o início dessa discussão, que eu trago alguns dados sobre a ocupação dos cargos de gestão na educação, também uma questão de gênero. E esse tema, eu apresento esse tema como uma temática que tangencia a problemática da minha pesquisa de doutorado. A minha pesquisa de doutorado no PPGCI da ECA-USP, ela tem como questão central a discussão de como as questões feministas interferem na produção do conhecimento. E, especificamente, como elas interferem na área de pesquisa específica, que é a ciência da informação. Então, esse tema, ele acaba por pensar em como as questões de gênero e o debate feminista chega na produção do conhecimento. E isso acaba por dar uma discussão em um campo das ideias, em um campo mais abstrato, que pode ser o conhecimento. E aí eu me peguei pensando, mas e a materialidade da ocupação dos espaços de conhecimento, dos espaços de produção do conhecimento? E aí foi quando eu voltei o olhar para verificar como os espaços de produção de conhecimento estão ocupados ou não por mulheres.
E quando eu digo conhecimento, é o que a gente está pensando no conhecimento científico e a pesquisa acadêmica. E se o espaço de produção do conhecimento, ele está ocupado por quais corpos e os cargos de gestão, porque a gente sabe que são as políticas, né, políticas públicas, as políticas institucionais, que acabam que vão desdobrar na produção do conhecimento. E não só pelo viés da academia, e eu fui olhar os cargos de ocupação de diretoria da Universidade de São Paulo, em algumas faculdades, para ver como dava esse histórico de ocupação, mas aí também olhar para a educação básica, de como está a ocupação desses cargos, né? Quem são as personagens, já que a gente tem um histórico de feminização da docência, né, no Brasil. E aí estendi para essa fala específica, né, para esse momento, estendi esse olhar para esses casos. Então, eu vou apresentar, por ser uma fala, um levantamento exploratório, não é um levantamento, não é um resultado de pesquisa acadêmica e com rigor acadêmico, foi um levantamento de dados para basear a discussão. E quando a gente vai para os números de ocupação de direção de escola na educação básica, você ainda tem uma predominância de presença de mulheres nesses cargos. No entanto, para estudos mais regionalizados, e aqui eu cito o estudo da Olga Freitas, de 2017, que ela analisa o contexto do Distrito Federal, onde ela nos indica que, conforme vão avançando as etapas de ensino, a educação infantil, a educação básica, o ensino médio, a direção dessas escolas, desses centros educacionais, passa a ter maior ocupação de homens. Quando a etapa do ensino é inicial, as diretorias ficam a cargo de mulheres. Mas aí a gente também tem que pensar, e no debate a gente pode, né, trazer isso, de como que é a questão da escolha e do acesso a esses cargos, né? Como se dá o acesso a esses cargos. Porque aí tem uma questão regional, de que tem cidades e estados que vão ser concurso público, tem cidade que é eleição pela comunidade escolar. Então, essa diferença vai interferir também na construção e na ocupação desses cargos, tá? Então, da educação básica, é mais difícil você traçar um panorama por conta dessas questões regionais. A gente acaba tendo impressões, recortes, né, pontuais, né, de algumas regiões, mas que já nos indicam uma tendência nesse sentido, de conforme avançam as etapas de ensino, as diretorias de escola acabam indo, às vezes, para cargo, ocupação de homens como diretores dessas etapas. Mas aí, o estudo primeiro, o levantamento primeiro que eu realizei, foi pensando, né, quando eu pensei lá na produção do conhecimento e quem está à frente dessas instituições, eu fui olhar como que isso estava acontecendo na Universidade de São Paulo, que é a universidade a qual eu estou vinculada. E escolhi para esse levantamento exploratório 4 unidades: a Faculdade de Direito, a FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e a Escola Politécnica. Aqui eu quero destacar, pensando que é um seminário de pesquisa, apresentar algumas questões. Quando a gente faz um levantamento de pesquisa, a gente se depara com alguns problemas. Quando eu fui fazer esse levantamento, eu precisava dos dados, o histórico dos diretores, e eu não consegui o histórico dos diretores da Faculdade de Medicina do campus São Paulo, e por isso foi escolhida a Faculdade de Medicina do campus de Ribeirão Preto. E aí, o que esses dados nos traz? Aí, antes de olhar para as diretorias, de como estavam a ocupação das diretorias, eu levantei esses dados de 2019, do Anuário USP, eu fui olhar a população, né, dos alunos, né, qual que era o perfil por gênero, sexo, quando a gente está falando aqui, a gente está falando do sexo indicado como sexo biológico nas fichas dos alunos, como que estava essa ocupação. E aí, o que a gente tem? A gente tem alguns dados interessantes aqui que eu gostaria de pontuar. Como era de se esperar na Escola Politécnica, que é a Escola das Engenharias na Universidade de São Paulo,
você tem 6.688 alunos, homens, né, do sexo masculino, e enquanto mulheres, tanto somado o número de alunas na graduação e na pós-graduação, você tem apenas 1.793 mulheres. São números grandes, mas a diferença chega a ser de 3 vezes a diferença, mais de 3 vezes o número de homens para o número de mulheres na escola politécnica. E essa diferença também se apresenta uma diferença na faculdade de Direito, com maior presença masculina, o que não acontece na FEFELESH, que é a Faculdade de Ciências, de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, uma faculdade de humanidades, e essa diferença já não aparece. A diferença entre homens e mulheres é uma diferença menor, né? Uma média de 500 alunos aqui. Lembrando que esses dados são de 2019. Na Faculdade de Medicina, por sua vez, há uma prevalência de alunas mulheres. Então, nesse cenário, o que a gente tem? A gente tem maior número de alunas na FEFELESH e na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, enquanto que no Direito e na Poli você tem mais homens. E aí tem um histórico que a gente pode recorrer das áreas de conhecimento e a ocupação por gênero, sexo das pessoas. Mas esse cenário, levantei para pensar, então, se eu tenho esses cursos com predominância de homens ou predominância de mulheres, como estão essas diretorias? E aí eu passo para a próxima tela. Só um minuto. Tá. Nessa tela, então, é um quadro que eu criei com os diretores, né, e diretoras que estão em exercício. Eu atualizei, porque eu fiz em 2019, atualizado até a semana do dia 18. Na Faculdade de Direito, a gente tem, né, um diretor homem e um vice-diretor homem, e essa gestão está em curso. Na FEFELESH, essa gestão da professora Maria Arminda e do professor Paulo Martins, ela se encerra hoje. E esse foi um dado que eu encontrei fazendo a atualização, né? A gestão da professora Maria Arminda encerra hoje, e a nova diretoria eleita tem como diretor o professor Paulo Martins, que até hoje era vice da professora Maria Arminda. Na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, até a semana passada, até o dia 18, a direção era ocupada pela professora Margarete de Castro, e na vice-direção estava o professor Rui Alberto, que a semana passada assumiu também como diretor. Então, a gente tem esses 2 acontecimentos muito recentes, de que os 2 vices das diretoras dessas faculdades acabam assumindo a gestão posterior a elas. E na Poli, a gente tem a primeira gestão feminina com a professora Lidiede Bernucci, e que teve início em 2018. Aí aqui eu queria comentar que, assim, quando eu fiz esse levantamento, né, no começo de 2019, eu falei, nossa, então a gente tem um cenário interessante. Das 4 faculdades, né, levantadas, tínhamos 3 mulheres ocupando a diretoria. Mas aí, né, com um histórico, né, com um perfil que chamou a atenção, coube fazer o levantamento histórico dessas diretorias, não só o retrato de momento, mas vendo a série histórica como que estava ocorrendo essa ocupação. E aí, na série histórica de ocupação desses cargos, aqui eu vou falar da tabela, faculdade por faculdade, aí a gente vê que o quadro não era tão promissor assim, porque na Faculdade de Direito, essa data que eles colocam de recuo das instituições, eu obedeci a data que eles apresentam no site da própria faculdade, né? Então, eles recorrem ao recuo da história daquela faculdade até 1827, e sendo que a primeira gestão feminina na Faculdade de Direito, ela ocorre só em 1998, com a professora Ivete, e que não se repete, né? Até não houve uma nova diretora na Faculdade de Direito após a gestão da professora Ivete. Na FEFELESH, o que a gente tem? Que a série, né, histórica de ocupação de cargos de diretor na universidade
na FEFELESH começa em 34, e a primeira diretora eleita é a professora Sandra Margarida. E na FEFELESH a gente já começa a perceber uma alternância de gestão entre homens e mulheres, porque a professora Maria Arminda é, então, a terceira professora a ocupar esse cargo de direção. Então, eles parecem ainda por isso, não, eu estou falando aqui de 18 anos, não, de 18 anos não, de menos de 20 anos nessa alternância, né, menos de 15 anos nessa alternância, de 3 diretorias com mulheres. Já a Faculdade de Medicina, a professora Margarete, que esteve à frente da diretoria até a semana passada, foi a primeira e única mulher à frente da diretoria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Mesma situação com a professora Liede, que está à frente da Poli. E a Poli faz o recuo, né, no histórico daquela escola, dos cursos que eles consideram a escola, desde 1893, e eles têm agora a primeira gestão de uma mulher. Então, o retrato inicial de 2019, da ocupação dos cargos por mulheres em 2019 dessas diretorias, tinha 75% de mulheres ocupando esses cargos. Mas quando a gente vai na série histórica, com situações de recuo de há quase 200 anos, a gente vê que são, muitos dos casos, as primeiras mulheres que estão ocupando esses cargos. E aí a gente tem que pensar quais as questões estruturais que levam a isso, né? Pensar essas trajetórias femininas como trajetórias pessoais de ocupação desses cargos, sim, mas também pensar essas trajetórias como questões estruturais e também de luta de coletivos que fazem com que as mulheres ocupem alguns espaços nas sociedades, mas ainda, como a gente pode perceber, com muita dificuldade e não em número significativo, em muitos casos, que são os casos de ocupação de cargos de liderança, cargos de gestão na universidade. E aí, pensando na realidade, eu voltei o olhar para ver outros cenários da educação. Nessa questão de direção e gestão da educação, eu voltei para olhar outros cenários. E fui olhar como que isso ocorre nas outras universidades. E aí eu utilizei um trabalho do Silvestre Filho e outros autores, que eles fazem esse levantamento em 2018, da quantidade de, né, eles chamam de dirigentes máximos das universidades, né, por sexo, essa divisão. E o que eles nos trazem, né, em números, que a ocupação das universidades, e aqui públicas e privadas, é de 74%, né, desse cargo de dirigente assim, máximo, de homens, é que a gente está pensando nos reitores, né, enquanto apenas 26% desses dirigentes são mulheres. E aí a gente amplia. Se eu comecei a olhar na Universidade de São Paulo, e não olhei a reitoria, mas a reitoria da Universidade de São Paulo teve apenas uma reitora nesse histórico, a gente percebe também que na reitoria das universidades, predominantemente a ocupação masculina. E aí a gente desce, aí decidi então descer para a Secretaria Estadual de Educação. Afinal de contas, quem são os secretários de educação? E aqui é a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, não está indicado, mas dos últimos 22 secretários, né, apenas 4 eram mulheres. Então, a gente começa, e tem estudos, e eu referenciei alguns estudos que dizem que quando é a secretaria municipal, então quando você vai diminuindo na escala, né, da federação e desce para os municípios, as secretarias municipais acabam tendo mais secretárias mulheres, e quando você chega na secretaria estadual, mais secretários homens. E aí, vamos olhar o Ministério da Educação. E o Ministério da Educação, você tem apenas uma ministra mulher. Eu acho que, quando a gente traz tudo junto, todos esses números, né, aí a gente começa a ver a dimensão de que se a docência no Brasil parece ser predominantemente de atuação masculina e feminina, os cargos de gestão parece que não. Eu estou dizendo aqui como um indício, né,
considerando as regionalidades e considerando que eu não fiz um levantamento sistemático disso, é apenas um panorama. E aí eu trago algumas considerações preliminares para a gente poder conversar e debater ao longo dessa tarde, que é a questão de que os estudos sobre os cargos de gestão, pensado pela perspectiva de gênero, ele é apresentado ainda de maneira regionalizada, porque cada região tem a sua maneira de escolha ou de acesso a esses cargos. Então, é difícil a gente traçar um cenário único para o Brasil, porque a gente tem que ver como a estrutura de cada região ela faz com que esses cargos sejam ocupados, tá bom? A diversidade das formas de acesso, né, a esses cargos, e indicar também que, apesar de parecer essa tendência, né, de ocupação de homens nas etapas maiores de ensino, superiores de ensino, os cargos de diretoria, a gente precisa, isso é uma possibilidade de um levantamento mais sistemático, uma possibilidade de pesquisa, tá? E a gente percebe que as mulheres, sim, estão ocupando esses cargos, alguns desses cargos, mas que isso ainda não se mantém como uma presença histórica, efetiva, de permanência nesses cargos, né? Quando a gente olha na linha histórica, você percebe que ainda acaba que muitos ainda é a primeira vez essa ocupação. Então, eu queria trazer essas questões para o debate, para que a gente possa pensar, e eu vou interromper a apresentação e falar com vocês mais diretamente. Acho que agora vocês me veem, eu estou com vocês. E trazer, então, essa questão da trajetória feminina após a apresentação desses dados e dos cenários da universidade e alguns trabalhos que eu recorri de pesquisadores e pesquisadoras outros sobre a educação básica, pensar que se, a partir dessa questão, da interferência da questão de gênero e do feminismo na produção do conhecimento, a gente também precisa ver que os espaços de produção do conhecimento, os espaços, né, referentados pela sociedade, eles ainda estão ocupados nas suas diretorias que pautam, né, as políticas educacionais por homens. Então, se a gente está discutindo ideias, a gente pode discutir as ideias feministas, como elas interferem, as ideias elas não circulam sozinhas, as ideias circulam em corpos, né? Os corpos carregam as ideias, as mentes em corpos carregam as ideias para os espaços. Então, por isso que a gente está olhando essa questão da presença da mulher. É verdade que não é garantia que a presença de uma mulher em um cargo de direção ou em qualquer outro espaço garanta uma atuação diferenciada, mas é um indício de que isso pode acontecer. Né? Então, só a presença de uma diretora, né, como eu fiz o levantamento, de uma diretora frente a uma faculdade não garante que haja uma mudança de perspectiva de educação, de atuação, de pauta de temas de pesquisa. Não é uma garantia. Mas alguns estudos indicam que as mulheres são as pesquisadoras que apresentam mais trabalho sobre gênero, por exemplo. Não são pesquisadores homens. Então, a gente precisa ver como essa ocupação dos cargos por corpos femininos trará mudanças nas pesquisas, dará uma nova perspectiva de análise da produção científica e da produção acadêmica. Então, eu queria finalizar essa fala inicial com isso, mas trazendo outras questões, né, e que vocês possam trazer de perguntas e problematizar esses e outros pontos. Obrigada. Muito boa apresentação da Iracy, muito obrigada pela presença, por esses dados. Eu acho muito interessante porque dialogou bastante com a mesa da manhã, né, Trajetórias Femininas 1, com a fala das meninas, que nós observamos nessa trajetória de professoras, trajetória de pesquisadoras, né?
de produção de artigos, como foi a pesquisa da Beatriz, logo de manhã, e aí agora a gente consegue observar esses dados de que uma ocupação dos cargos, né? Eu vou deixar a minha fala para depois, para a gente debater um pouco melhor. Nós teremos então agora a fala da Flávia Calé, que é a presidenta da NTG, e ela vai falar um pouco dessas trajetórias das mulheres na pós-graduação. Flávia, ela estava com um probleminha de conexão, mas acho que já voltou. Você está me ouvindo bem? Oi? Flávia, tá ouvindo? Eu tô te vendo bem. É uns probleminhas das conexões, né? Desses seminários em modalidade digital, né? Isso Eu acontece. ouço oscilando. Vocês me ouvem oscilando também? Ou vocês me ouvem bem? Estou te ouvindo bem, sem E me ouvem oscilação. bem? Sim, sim. Estou te vendo e te ouvindo. Estamos ouvindo bem, ok. Então pode começar. Então eu vou iniciar aqui, meninas, e qualquer coisa avisa aqui no chat se oscilar ou se eu perder a conexão e não conseguir perceber. Então, primeiro eu quero muito agradecer as representantes discentes do EHPS, da PUC, a Cris, a Camila, que está aqui mediando o debate. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, nessa semana, né, o 8º Seminário de Pesquisa e Integração, que debate gênero, educação, gênero, identidade. Eu me chamo Flávia, eu presido a Associação Nacional de Pós-Graduandos e sou mestranda aqui do Programa de História Econômica da USP. E aqui o tema é trajetórias femininas, né? Então eu tentei pegar assim um certo gancho, né, dessa minha trajetória de atuação na pesquisa, na política. A Iracy acabou de falar, né, sobre a política acadêmica, né, a baixa participação de mulheres na política acadêmica. Então, eu atuo, né, na política acadêmica de alguma maneira, na representação estudantil, e, sem dúvidas, a gente vai encontrando na vida um conjunto de barreiras, né, de paredes de vidro que impedem que as mulheres se desenvolvam, né, se desenvolvam nas carreiras, né, mais diversas que definem, em especial, como foi colocado aí, nas ciências duras, né, nas biológicas. As humanidades têm um ambiente menos hostil, né, para a trajetória acadêmica das mulheres. Mas talvez uma dessas paredes de vidro mais fortes seja a maternidade, né? Que é nessa que eu esbarrei, porque no início assim, do mestrado, no início da gestão da Associação Nacional de Pós-Graduandos, eu engravidei, né? E a maternidade, ela de fato, ela é uma grande barreira para todas as mulheres. Não por nós, mas como a sociedade vê a maternidade, né? Como que a sociedade encara o trabalho reprodutivo, um trabalho que é absolutamente fundamental, né? Quando a gente vai nos clássicos do liberalismo econômico, o Adam Smith, por exemplo, quando ele fala da riqueza das nações, o que gera a riqueza das nações? É a capacidade de trabalho, o trabalho gera riqueza. E uma população muito grande é uma população muito potente, é uma população com muita capacidade produtiva. E uma população, ela não nasce espontaneamente. Uma população, ela é gestada no ventre das mulheres, né? Então, o trabalho reprodutivo, ele é um trabalho social, ele é um trabalho que tem impacto social. Quando a gente olha países
do mundo que tem a pirâmide invertida, uma população de maioria de idosos em relação à população jovem. Isso aqui é um problema econômico para uma nação, né? Então, uma nação grande, uma nação populosa, ela pode ser, nessa lógica, né, do liberalismo clássico econômico, ela é uma potência, né? Então, por que uma população grande é uma potência e o trabalho reprodutivo não é, né? Então, acho que essa aqui é a grande questão, porque ele é um trabalho que não é remunerado. Quem tem filhos, quem já viu alguém muito próximo criando filhos, sabe que o salário ele é medido pelo tempo que se gasta para a realização de determinada tarefa, né? Então, o tempo, ele tem valor, né? Ele tem valor. Então, o tempo que a gente gasta, empreende na reprodução da sociedade é um valor que não é remunerado, que não é dividido e recai sobre nós, né? Recai sobre as mulheres. Então, vejam que isso aqui tem dimensões econômicas, né? Isso aqui tem dimensões de rebaixamento geral, de pressão geral no rebaixamento dos salários da população, né? Se você tem aqui uma maioria de mulheres na sociedade que produz um trabalho que não é remunerado, a gente está pressionando a média salarial para baixo, né? Então, esse aqui é um dos panos de fundo pelas quais a maternidade não é valorizada e pelos quais a maternidade, você cria um aparato ideológico na sociedade, a gente cria um conjunto de conceitos, de valores na sociedade que buscam como dizer, dominar esse corpo feminino, né? Ter controle sobre esse corpo feminino. Então, e sobre essa condição, né, que a maternidade ela é um fator muito determinante. Ele não é o único, mas ele é muito determinante. Então, eu ia pegar esse gancho da maternidade para falar um pouco, né, sobre a pós-graduação, porque, de fato, a maternidade ela muda a nossa relação com o tempo, né? Porque o tempo nessa sociedade do século XXI, nessa sociedade das distâncias, quando você encurta na física a distância, né, você encurta o tempo, né? E a velocidade aumenta. Então, na fórmula da física. Então, quando você tira a dimensão, a tecnologia possibilita tirar essa dimensão aqui dos espaços, né, das distâncias percorridas, o tempo ele fica muito mais comprimido, ele é muito mais instantâneo, ele é muito mais rápido. As informações circulam de forma quase instantânea, quase imediatas. E essa sociedade do imediatismo, ela impõe uma nova forma de organização social, ela impõe uma nova forma, ela imprime novas exigências produtivas e para a sociedade, né? Então, a gente vive o tempo da efemeridade. E a maternidade, de alguma maneira, me colocou num tempo, e nos coloca num tempo biológico, né? Nesse tempo mais lento, nesse tempo da gestação, que a gente não escolhe, o bebê está aqui, está sendo gestado, e a gente não escolhe, né? E o bebê vai nascer quando ele quiser. No meu caso foi parto natural, então a Aurora nasceu quando ela quis, foram 23 horas de trabalho de parto e ela veio quando ela quis. Então, esse tempo, ele muda, essa relação, a gente entra em choque com o tempo da produtividade acadêmica, com o tempo do mestrado corrido, do doutorado corrido, da ausência de prazos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a maternidade, de alguma maneira, para as mulheres e para os homens que decidem, né, compartilhar a tarefa da parentalidade, é um retorno ao tempo biológico, né?
Isso aqui é muito interessante, porque é um choque com a vida atual, né? Então, esse tema que ele é muito central, né? E coloca a gente em conflito com todas as dimensões, talvez, da sociedade atual, né? Coloca a gente em conflito, em desvantagem também. Nos coloca dentro dessas paredes de vidro que vão nos impossibilitando ou nos deixando para trás em condição de desigualdade. Vocês me ouvem bem, né, gente? As meninas me deram um retorno aí só para... porque eu estou mesmo preocupada aqui com a rede. Então, essa função reprodutiva, ela deveria ser um trabalho social, ela é um trabalho que é responsabilizado às mulheres, né? Destinado às mulheres. Então, a Iracy aqui falou dos postos, né, de governança da universidade, digamos assim, ou da pesquisa, e me parece óbvio, né, que o fato da gente não ter mulheres nesses espaços faz com que a gente não tenha políticas voltadas para as mulheres, efetivamente, porque isso significa creche. A USP fechou uma creche agora recentemente, né, nos últimos, acho que foi em 2018, fechou uma creche na universidade, né? O fato de não se ter creches, não se ter prazos coerentes com o que significa o trabalho das mulheres na academia, né? Quando a gente não tem os trabalhos domésticos compartilhados, né, com a sociedade, né, a promoção de espaços públicos, como lavanderias públicas, como uma série de... existem lavanderias privadas, né? As lavanderias públicas poderiam ser uma alternativa para a liberação do trabalho doméstico das mulheres, né? Então, esse aqui é um tema que não tem... As políticas públicas, elas não se desenvolvem porque a gente também não tem mulheres assumindo postos de governança para ter esse olhar sobre as políticas acadêmicas, sobre as políticas na universidade, sobre as políticas públicas em geral, né? As políticas educacionais, a gente viu aí uma mulher ministra da educação na história, né? Então, e não que ser mulher seja o único critério, certo? Porque se for a Damares também não rola muito, né? Não resolve o nosso problema. Mas mulheres comprometidas, de fato, com uma educação que seja... que possibilite a igualdade, né? A igualdade de condições. As mulheres comprometidas com projetos de igualdade entre homens e mulheres, entre diferentes classes sociais, né? Que tem um olhar especial para o povo, né? Trabalhador e trabalhadora do nosso país. Então, quando eu pego esse gancho sobre a maternidade e dessa trajetória individual, que é um problema coletivo, a gente está, todas nós, de alguma maneira, estamos sobre esse signo, porque, ou sobre essa opção ou não pela maternidade, porque tem mulheres, inclusive, que optam pelo trabalho e para ter um desempenho no trabalho, no padrão masculino, né, abre mão da maternidade, por uma escolha de desenvolvimento de carreira, né? Então, de alguma maneira, a gente sempre está nessa... né, quando a gente decide ter e não tem as condições, e aí é uma questão muito difícil, porque eu vou falar sobre isso aqui um pouco depois, mas essa relação do tempo, como ela muda, né? A gente precisa de um prazo diferente, a gente precisa de um prazo diferente para avaliação, entrega de relatórios, precisa de uma avaliação diferenciada nos concursos públicos, precisa de uma avaliação de um prazo diferenciado nas nossas defesas, para os nossos depósitos, para as qualificações. E a pandemia, ela de alguma maneira evidenciou tudo isso, né? A pandemia, ela trouxe à tona, com mais força, todos esses temas, né? Ela escancara esse cenário. Como que vai ficar os currículos em 2020? Né? Esse aqui é um problema universal.
Esse é um problema no mundo inteiro, não é um problema do Brasil, não é um problema da PUC, não é um problema em São Paulo, ele é um problema do mundo. Como os currículos vão aparecer? Porque essa fusão do espaço público do espaço privado que a pandemia impôs, estou aqui falando com vocês, está passando a minha filha, o cachorro latiu, então essa confusão do espaço público do espaço privado, ela vai afetar os currículos, né? Ela afetou a produtividade no meio acadêmico. A gente tem aqui uma pesquisa do Parenting Science, que eu vou aqui recuperar para vocês. As meninas do Parenting Science fazem uma pesquisa de todo o ambiente acadêmico, então a produtividade entre docentes, entre pós-doutores, mulheres e homens, sempre com recorte de parentalidade, raça e gênero, né? Mas eu vou pegar aqui o recorte que elas apresentam dos alunos de pós-graduação. Então, assim, a primeira pergunta os alunos e alunas de pós-graduação que conseguem trabalhar remotamente. 27%. A Flávia caiu, né? Ou travou, gente. Não sei como é que nós vamos. A Flávia caiu, a gente está tentando agora voltar a conexão com ela. Vamos esperar um pouquinho. Homens negros, 32, e homens brancos, 38. Então, aquela média que eu falei anteriormente, as mulheres ficam abaixo, as mulheres brancas um pouco acima, e a mesma coisa acontece com os homens. Quando a gente vai falar em parentalidade, apenas 11% das mulheres com filhos conseguem trabalhar remotamente. 11%. 34% das mulheres sem filhos conseguem ter um desempenho. E isso aqui também tem efeito quando a gente inclui a questão de raça. Então, as mulheres negras, apenas 9,9% conseguem cumprir prazos, as mulheres brancas, 11,6%, as mulheres negras sem filhos, 32% conseguem, as mulheres brancas sem filhos, 35%. Entre os homens negros com filhos, 18%, ou seja, o dobro das mulheres negras com filho, e os homens brancos com filho, 22%, ou seja, o dobro das mulheres brancas com filhos. Então, se a gente for olhar de outra forma, o que nós estamos dizendo é que 89% das mulheres, né, 89 e 90, no caso das mulheres negras, não conseguem concluir os seus trabalhos acadêmicos no prazo, as mães, né? É isso aqui. Tem um prejuízo geral de produtividade, mas tem um prejuízo dramático para as mães e para as mulheres negras, né? Com filhos, né? Sem filhos e com filhos. São as que mais são afetadas. Então, Tá, 15 minutos. Então, esse tema, a pandemia, ela trouxe à tona essa questão do tempo como uma questão fundamental para a qualidade de vida e para a qualidade da produção acadêmica. Ou seja, não faz nenhum sentido essa lógica produtivista que está olhando quantidade e não está olhando qualidade, né? E quando a gente é submetida a um tipo de tempo que não é o nosso, não é o tempo biológico, não é o tempo da vida, né? É um tempo masculino, é um tempo daqueles que podem se dedicar integralmente à questão acadêmica, né, às suas atividades acadêmicas, porque existem as mulheres que acumulam trabalho doméstico, as mulheres que acumulam um trabalho reprodutivo, e a gente é submetido a essa mesma dinâmica, né? Então, esse aqui é uma questão muito importante, a pandemia, ela evidencia mais, mas esse aqui é um problema estrutural, a relação do tempo na academia e das mulheres, né? Então, pensando nisso, a gente elaborou como que a gente enfrenta isso, né? Porque no governo Bolsonaro, todas essas questões se agravam mais, não apenas porque você não tem uma política efetiva
de combate à pandemia, mas porque a ciência ela virou o alvo, né? E a gente tem um processo de desmonte da ciência. Então, a carreira científica ela está sendo abandonada, as mulheres abandonam mais, né? Ou os nossos pesquisadores estão indo para o subemprego porque não tem emprego. Quem pode sai do Brasil, né? Quem não pode está abandonando a carreira científica. Então, quando a gente pensa a crise econômica, a crise sanitária que a gente tem, quando a gente pensa as transformações do mundo no século XXI, e a necessidade de desenvolvimento tecnológico, a gente precisa olhar para a pesquisa, para a produção de pesquisa com centralidade. A gente precisa olhar para os jovens pesquisadores brasileiros como elementos fundamentais para a reconstrução do país nesse próximo período. E hoje o que a gente tem é justamente o contrário. E pensar uma política de valorização é pensar uma política estrutural para todo mundo, mas uma política particular para mulheres. Uma política particular para mulheres e para mães, e para mulheres negras. Né? Então, pensar as políticas nessa perspectiva, da parentalidade, gênero e raça. E foi nesse sentido que a gente elaborou o Plano Emergencial Anísio Teixeira, que aponta para a criação de 150 mil novas bolsas de mestrado e doutorado, para a gente disputar os orçamentos de 2021, que está, assim, uma proposta draconiana, elaborada pelo Ministério da Economia, pelo governo Bolsonaro, mas que é a nossa tarefa fazer essa disputa. Então, esse plano faz parte disso. E todas as conclusões que o Parity Science chegou com essa pesquisa aqui que eu relatei para vocês, né, um trecho dela, a gente incorporou. Então, a questão dos prazos para as mulheres, a USP, a gente teve uma vitória muito importante, que foi a conquista de 12 meses, né? A gente já tinha conquistado 6 meses, né, da pandemia, eu sou usuária desse prazo, e agora a gente conseguiu ampliação para 12 meses, né? E a gente está falando da USP, que é a universidade mais importante do país em produção de pesquisa, né? Então, a gente está falando de uma universidade que valoriza a pesquisa, né? Então, prazo não significa desvalorização da pesquisa, não significa perder status na avaliação da qualificação na avaliação CAPES, pelo contrário, porque a CAPES, inclusive, já abriu mão da questão do número de titulados na sua avaliação, entendendo esse contexto de pandemia. Então, assim, a gente está falando da USP, não faz nenhum sentido as outras universidades não aderirem também a um prazo diferenciado, reconhecendo que a gente vive um estado diferenciado com a Covid, né? Então, e agora na USP a gente está, inclusive, discutindo um prazo especial para mães e pais, né, que exercem a parentalidade. Então, isso aqui se transformou, essas preocupações aqui se transformaram numa política. Então, a gente está disputando orçamento, a gente está disputando que o CNPq prorrogue os prazos para mães, prorrogue as bolsas, o prazo diferenciado para análise de relatório, todo tipo de relatório das mulheres, o reconhecimento da maternidade no Lattes como uma forma da gente ver por onde está a oscilação da produtividade das mulheres, ela está diretamente ligada à maternidade. Então, isso tudo se transformou em políticas que a gente tem encampado hoje com muita centralidade, compreendendo que esse padrão de produtividade atual, que ficou em xeque com a pandemia, que ficou evidente com a pandemia, ele é um padrão que não corresponde a uma maioria que está na academia, né? Que não corresponde à vida, à conciliação do trabalho com a vida, né? Porque, do contrário disso, significa ou abrir mão da vida pessoal, da felicidade, né? E o trabalho ele passa a não ter sentido, porque a carreira ela precisa fazer um sentido para a vida da gente. E aí você tem o adoecimento mental, a gente tem um conjunto de consequências muito dramáticas, né? E uma sociedade profundamente adoecida. Então, tudo isso para dizer que nós temos, nessa discussão sobre gênero, que tirar consequências. A constatação delas, a constatação desse cenário, da baixa participação de mulheres, das paredes de vidro que a gente vai encontrando, e aqui eu tentei
bem linear, porque essa aqui é parte cotidiana da minha vida agora, né? Então, como que a gente transforma isso em política? Como que a gente transforma essa realidade? Então, é isso. Acho que um pouco a minha contribuição para o nosso debate, para a nossa mesa. Muito obrigada pelo convite, Cris, Camila, e estamos à disposição para o debate. Boa tarde, então, de novo. Parabéns, muito boa essa fala, né? Fiz algumas anotações para o nosso debate, né? Nós temos alguns minutos, algumas perguntas que estão sendo enviadas. Por favor, gostaria de pedir para vocês enviarem perguntas pelo chat, né? Que aí eu vou mandando para as meninas e a gente vai discutindo agora nesse momento da mesa, né? Que é o momento de discussão. Eu gostei muito das pesquisas, das apresentações, falam de coisas muito importantes, que eu acho que acaba fechando esse ciclo do nosso seminário, né, ao longo desses dias, ou já encaminhando para um fechamento de ciclo, nós ainda temos mais uma mesa, mas eu vou encaminhar para as perguntas primeiro, para depois a gente fazer essas considerações sobre tudo o que vocês disseram, né, nos apresentaram. Só um minutinho, porque é ao vivo, né? Então, ao vivo é assim, um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu vou fazer as perguntas para Iraci primeiro. Eu tenho aqui, deixa eu ver, a primeira pergunta para Iraci é da Rita Lira, e ela quer saber se, em relação ao salário, você percebeu se tem alguma diferença entre os gêneros nessa ocupação de cargos, né? Ainda para Iraci, tem uma pergunta aqui da Paula Amadeu, e ela quer dizer se você conseguiu observar uma organização de produção de conhecimento, né, diferente, quando tem essa ocupação de cargos de mulheres e homens, né? E ela disse que ficou muito preocupada com essa diferenciação. Deixa eu ver, tinha mais uma pergunta. Aqui, o Samuel, ele diz assim, você traz informações sobre a presença feminina à frente de espaços acadêmicos, mas afirma também que isso não é garantia de que elas representem as demandas desse gênero. Você poderia aprofundar um pouco mais o tema? Eu vou começar com a Iraci, enquanto eu recebo outras perguntas aqui no chat. Deixa eu só organizar aqui. Para Iraci, eu queria saber também uma pergunta minha, se você tem algum dado que traga se essas ocupações dessas mulheres nos cargos de gestão, aí tanto na parte das universidades como na educação básica, você tem algum dado falando se são mulheres negras, mulheres brancas ou não, né? É isso, tá? Então, vou passar para a Iraci e depois eu passo as perguntas para a Flávia. Pode ser assim, gente? Muito obrigada. Vamos lá. Então, para responder as perguntas, né, a primeira pergunta da Rita sobre a questão do salário, se eu fiz um levantamento de diferença, se havia essa diferença no salarial entre os cargos que eu levantei. Eu não fiz esse levantamento, como eu indiquei, era um levantamento muito exploratório mesmo da ocupação por sexo desses cargos, mas o que a gente tem, né, de conhecimento de outros trabalhos, é de que existe diferença salarial, e os dados do IBGE trazem diferença salarial entre homens e mulheres, ainda em cargo de gestão, e aí em outras áreas, não só na educação. O que a gente tem? Quando a gente pensa nos cargos públicos, aí você tem uma equiparação desses salários, por conta, né, das carreiras públicas que não fazem essa diferenciação por sexo, mas a gente consegue perceber que alguns acessos são facilitados, dependendo do cargo, para homens. Eu lembro que ainda no seminário, em outra mesa, né, de dias anteriores, na fala sobre educação infantil, uma das colegas que apresentou,
ela também trouxe de que um professor recém-chegado na rede, na condição de módulo, logo foi convidado a assumir uma vice-direção. Então, o que a gente tem? A gente tem no serviço público os salários de carreira e que não fazem a diferenciação de sexo, porém a gente tem acessos, né, diferenciados e convites para homens que acontecem muito primeiro do que para mulheres, né? Então, especificamente sobre os cargos de diretoria, não fiz o levantamento de salário, mas a gente tem esse cenário brasileiro de que as mulheres recebem menos que os homens até em cargos de direção. A outra pergunta, eu não me recordo o nome da pessoa, desculpa, que é sobre se a organização da produção de conhecimento, se ela difere quando a direção da instituição está à frente, né, sobre a direção de uma mulher ou não. O que ainda você tem indícios disso, não estou falando do cenário da Universidade de São Paulo, das faculdades que eu levantei, mas os trabalhos, eles indicam que quando há presença feminina, a presença de mulheres, existem uma abertura para temas que dão conta das questões mais femininas. E aí, como a Flávia bem falou, não é qualquer mulher, né? Como ela deu o exemplo da Damares. Por quê? E aí eu já entro, né, para poder falar, né, na pergunta do Samuel, quando eu falo que a presença das mulheres não são garantias de mudança de perspectiva de produção de conhecimento. Primeiro que a gente está falando da produção do conhecimento científico na academia e na universidade, que são espaços historicamente masculinos. A produção científica, o fazer científico, ele é historicamente masculino, tanto de acesso, mas de forma de pensamento. E as mulheres foram formadas nesses espaços. Então, se eu estou falando de mudança de perspectiva de olhar, essas mulheres passaram por uma formação em instituições que fazem ciência dessa maneira. A ciência com as suas características de uma sociedade. Se eu tenho uma sociedade estruturalmente machista, estruturalmente racista, isso vai ter reflexo na sua forma de produção do conhecimento. E as pessoas são formadas, a gente, né, sabe como que funciona a universidade, então a formação do pensamento também, ela forma como você vai desenvolver as suas pesquisas. Então, por isso que quando eu falo que a presença de mulheres não é garantia de mudança de perspectiva, porque precisa saber qual que é a perspectiva de pensamento dessas pessoas, desses corpos femininos. Eu penso assim, como para responder o Samuel, nesse sentido, porque você pode ter mulheres que reproduzem estruturas machistas, racistas de pensamento. Então, é nesse sentido que a gente não tem garantia. E, então, a gente pode ter, né, aí é uma outra discussão, homens que tenham essa preocupação, né, eles não vivem as demandas femininas, não é ocupar o espaço da mulher, mas você pode ter uma pessoa do sexo masculino e que tenha uma preocupação e que, sim, enverede em uma perspectiva de análise de sociedade mais plural e que pode ter um olhar até mesmo, né, mais amplo e diverso na questão da diversidade mesmo, do que uma mulher que se paute pelo fazer científico masculino, acadêmico, restrito, branco e ocidental, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que dá para compreender um pouco quando eu falo que ter a presença feminina não garante a mudança de perspectiva de conhecimento, não garante a perspectiva política, né, de mudança da perspectiva política, e aqui eu falo, né, a Flávia como militante, atuante desse cenário, né, ela pode falar também sobre isso, que não é só ser mulher que garante essa mudança de perspectiva das demandas e das lutas que as mulheres levam à frente. E a questão da Camila sobre se são mulheres negras. Não foi um levantamento de perfil de raça, doutoras brancas. Então, eram, né, mulheres brancas, né, das poucas mulheres que acessaram os cargos de direção, sim, eram mulheres brancas. E um dado interessante no histórico de ocupação das diretorias das faculdades que eu levantei
que você tem... Sim. Desculpa interromper. Você pode repetir, quando estava respondendo a pergunta do histórico de mulheres brancas ou negras, porque travou bem na hora a conexão, por favor. Tá. Desculpa. Eu não fiz um levantamento específico por raça, no perfil das diretoras, porém, como era um número pequeno, e eu, né, nesse levantamento, vi imagens das professoras, então, e aqui eu estou julgando pelas imagens, tá? E a gente sabe que não é só pelo fenótipo a declaração de raça. Eram mulheres brancas que ocuparam a direção dessas instituições no período que eu levantei, na Faculdade de Medicina, na Poli, na FEFELESH, certo? Então, apesar de não ter feito esse levantamento, como é um número restrito, eu consigo dar essa evolutiva de resposta. E pensando na ocupação desses cargos, quando acontece no histórico de ocupação dessas diretorias da faculdade, você tem, quando é um diretor homem, você tem, na grande maioria dos casos, um vice-diretor homem. E quando é uma diretora mulher, você tem um vice-homem. Né? Então, não teve no levantamento das faculdades nenhuma dobradinha de uma diretora mulher e uma vice-mulher. Então, acho que fica para reflexão, né, da ocupação desses espaços, e a gente está num momento político da formação das chapas, né, e que isso é muito pensado para a política, e a gente, né, já tem esse debate na sociedade, a ocupação nos cargos eletivos por mulheres, mas eu acho que a gente também precisa trazer essa discussão para o cenário da educação. Eu acho que eu dei conta de responder. Se não se sentiram contemplados, por favor, eu posso retomar algum ponto. Mais perguntas estamos recebendo ainda pelo chat, né? Eu vou agora fazer as perguntas para a Flávia. Temos aqui, acho que 3 ou algumas 4 perguntas, né? A primeira pergunta da Cristiane Fairbanks. Em primeiro lugar, parabéns por levantar a bandeira da maternidade da pós-graduação. Nossa causa é invisibilizada até pelos colegas da academia. Como fazer para ser mãe e pesquisadora e conciliar esse tempo natural da criança com o tempo dos prazos acadêmicos? Como você faz na prática do dia a dia? Essa é a pergunta da Cris. Eu vou te dizer as outras perguntas também. Pergunta da Rita Lira. Existe algum país que seja exemplo nessa questão de valorizar a mulher no mercado de trabalho, levando em consideração a maternidade? Por fim, a pergunta da Daniela Rodrigues. Como você percebe a questão da maternidade na pós-graduação e nas atividades de movimento estudantil? Então, são essas, tá bom? Tá. Cris, é muito difícil essa conciliação, né? Muito difícil. Eu estou usando todos os prazos que me foram disponibilizados pela universidade, primeiro porque eu não tenho rede de apoio, né? Então, a primeira medida que eu cheguei essa semana, inclusive, no interior aqui de Goiás, porque em busca de rede de apoio, para eu terminar meu mestrado, entrar no doutorado e meu companheiro fazer o doutorado dele, né? Que ele não teve prazo, ele é da PUC. Então, em busca de rede de apoio, né? De avós, de quem nos ajude nessa tarefa. Estando só nós, que a gente trabalhando, estudando e com criança é muito difícil, né? Porque a criança amamenta a noite inteira. Você não consegue nem trabalhar à noite e nem ter... Porque você está exausta, né? Você não consegue, é muito difícil, é muito... Então, a gente só consegue, assim, a duras penas, né? Dividindo horários, mas sempre horários curtos durante o dia. São 2 horas no máximo de tempo livre que se consegue no dia se você espremer muito, né? Então, na prática é quase inviável. Na prática, eu estou naquela estatística das 89% que não consegue, né? E se não fossem esses prazos que me foram possibilitados, eu nem sei como seria, né? Então, acho que seria
eu acho que a nossa luta tem que ser para fazer essa travessia chegando inteiras, né? Porque a gente também pode fazer essa travessia ficando esfacelada completamente, adoecida, que eu acho que deve esses 11% não devem terminar, ou tem muita rede de apoio, ou acabam muito, né, flageladas. Então, é muito difícil, é muito difícil. Mas, de pouquinho em pouquinho, tá saindo, vai rolar. Vamos conseguir concluir aí essa fase, iniciar as próximas, né, e persistir na carreira acadêmica, que é a questão, né, não desistir. Rita, eu estava aqui pensando, assim, eu sei que a Finlândia tem uma política de licença maternidade bem consistente, e recentemente aprovou também a licença paternidade. Por quê? Porque a licença maternidade gera também desigualdade na contratação, né, de força de trabalho das mulheres. Então, eles aprovaram a licença maternidade lá, esperando que isso vá diminuir essa desigualdade na contratação e também, como aquilo que eu falei no início, né, com uma política de natalidade, né? Por quê? Porque tem uma necessidade de crescimento da população. A Islândia fez uma revolução de mulheres, né? Uma revolução feminista. Eu acredito que lá também deva ser um país que tem uma política mais consistente voltada à maternidade. Então, tirando esses, eu realmente aqui não saberia te informar, né? Mas talvez eu acho que esses dois possam ter uma referência para esse tema, né? Da valorização do trabalho das mulheres, ou da valorização da maternidade, ou a criação de condições melhores para a maternidade. Então, acho que essas medidas aí apontam para isso. E como que eu percebo a questão da maternidade na pós-graduação e nas atividades do movimento estudantil. Olha, eu acho que sempre tem uma coisa, eu digo isso porque eu me vi nessa condição, assim, um pouco, né? Na presidência da NPG, eu fiquei um tempo assim achando que não fazia sentido eu continuar, porque eu deveria me dedicar à criança, entende? É como se tudo fosse menos importante do que cuidar da Aurora, né? Então, mas aí depois aí você pensa também que a gente não é uma condição única de mãe, né? Não é porque a gente virou mãe que a gente só é mãe. Então, e que a gente também se realiza de outras maneiras, né? Então eu permaneci na presidência da NPG, né? Não tive licença maternidade, digamos assim, né? Porque estava no meio dos cortes de bolsa do Bolsonaro ano passado, em 2019. A Aurora nasceu, tipo, nos dias do tsunami da educação. Então não dava, tipo assim, não dava para parar, não dava para não organizar o tsunami, não dava para, sabe? Então, e eu contei assim com muito respaldo, com muita colaboração, sabe? Dos meus companheiros, das minhas companheiras da diretoria da NPG, das APGs, assim, uma rede de solidariedade. Gerou-se uma rede de solidariedade, sabe? Mas porque a gente persistiu também, né? Porque eu poderia ter me fechado naquela condição que a sociedade espera, que é o quê? Que eu cuidasse da minha filha, e ponto, né? E então eu acho que o movimento estudantil ele é capaz, eu acho que está sendo capaz de acolher, né? A maternidade, eu acho que de maneira geral, cada vez mais, né, a ascensão do movimento de mulheres, as mulheres são uma força social nova, pulsante, né? Eu acho que cada vez mais isso vai se impondo. Eu acho que a gente também precisa superar essa barreira cultural que às vezes a gente se encontra amarrada nela, né? Então, eu me lembro que eu estava pirando porque eu não queria pedir prorrogação de prazo. Falei, cara, não, eu quero terminar a minha dissertação no meio da minha licença maternidade. Como assim? Aí uma professora minha, muito querida, chegou e falou assim, cara, não pira. Entendeu? As pessoas, acontecem muitas coisas. Eu perdi um marido no meio do doutorado, eu fiquei viúva.
né? Me separei, depois fiquei viúva. Então, as pessoas, tive um câncer. Então, assim, as pessoas têm várias bolas quadradas. A sua bola é redonda, é um bebê, é felicidade. Então, assim, não pira. Olha para os seus colegas do seu programa. Quantos que não pediram prorrogação de prazo? Quantos? Então, assim, então a gente também se coloca numa condição, numa amarra cultural, que a gente se fecha naquilo, como se a maternidade fosse a única forma de realização, ou cai na pilha que o mundo nos coloca de que você tem que fazer só isso, né? Então, eu acho que na medida que a gente se coloca, as pessoas acolhem, né? E eu tenho sido muito acolhida, essa opção tem sido muito acolhida, e tem possibilitado também outras companheiras. Na executiva da NPG passada tinha um pai e uma mãe, a Gabi, de Minas, e o Gabriel, de Piracicaba. Então, assim, então a gente fazia reunião da NPG, tipo, 9 da noite, que era a hora que os bebês tinham dormido. Então, assim, tem esse companheirismo. Eu acho que a gente se colocando, acho que tem espaço para esse acolhimento, com certeza. Muito bom, né? Eu queria ler alguns comentários. A Iraci está voltando, deixa eu ver se a internet e a presença da gata na live. Iraci, você está ouvindo a gente? Ela está na tela. A Iraci caiu, mas ela já está voltando. Tá bom, eu vou ler os comentários, então, que eu recebi, enquanto a Iraci reconecta com a gente. Então, aqui tem um comentário da Ellen Nascimento. Ela diz: acredito que seja intencional. A sociedade patriarcal ainda não aceita que a mulher saia do espaço privado e conquiste o mundo. Quando isso acontece, e vem acontecendo, há vários critérios que não nos contempla na tripla jornada. Tem um comentário do professor Kazumi, e ele diz: Esther Figueiredo Ferraz, mencionada por Iraci, foi reitora do Mackenzie nos anos 60 e permitiu que a universidade se tornasse a base do CCC, que é o Comando de Caças Comunistas. Isso tem tudo a ver quando a gente pergunta se ter uma mulher na gestão significa ter políticas desenvolvidas de inclusão, né, às mulheres. Nem sempre isso acontece. Como bem disse a Flávia, né, não é qualquer mulher que nós queremos no cargo de gestão. E, por fim, tem um relato da Cíntia Gabriel. Eu vou pedir licença para ler também, enquanto a Iraci retoma a conexão. É um relato grande, inclusive. Deixa eu ver aqui. A Iraci voltou. Está ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Então tá bom. Então, estou lendo alguns relatos aqui para gente. O relato da Cíntia Gabriel. Tenho um relato a compartilhar com vocês, participantes. Sou mulher negra, graduada pela PUC de São Paulo em 1993. Ao terminar o meu curso, eu já estava decidida a ser mãe e, ao mesmo tempo, fazia parte dos meus planos e sonhos também no mestrado e academia. Tive minha primeira filha e estava totalmente imersa no meu tempo mãe. Quando tive meu segundo filho, despertei para a academia e prestei para o programa de linguística aplicada ao ensino de línguas, alternando fazer a prova e dar de mamar para o Pedro. Fui aceita, mas, óbvio, não consegui levar à frente o programa. Anos depois, tentei... só um minutinho aqui, eu me perdi na leitura. Não, ela foi aceita, mas óbvio não consegui levar à frente o programa. Anos depois, tentei novamente, entrei e iniciei. Mas engravidei da Helena e resolvi trancar. Hoje, 25 anos depois, e depois, e em vias de me aposentar, só um instante. Aqui. 25 anos em vias de me aposentar em um dos cargos de educação da Prefeitura de São Paulo, estou ainda sonhando com o mestrado e doutorado. Tenho lido bastante, feito cursos de extensão e até uma pós-graduação numa universidade federal, para me dar embasamento e esquentar os motores para retornar à academia. Parabéns, Cíntia, e obrigada pelo relato, por compartilhar com a gente. Nós temos ainda 15 minutinhos.
Eu vou encaminhar a última pergunta para a Iraci, que eu recebi agora. É uma pergunta da Daniela Rodrigues. Iraci, você coloca que somente a presença de mulheres não garante outras perspectivas em cargos de gestão. Assim como você percebe a importância da formação de homens e mulheres como elemento fundamental, mas não o único para a alteração dessa situação? Essa é a pergunta da Daniela. E tem aqui mais um comentário, só para a gente encerrar mesmo essa rodada. É o comentário da Alba Correia. Parabéns para Flávia, parei de estudar na primeira gravidez e só voltei para fazer o magistério quando o mais velho ingressou na escola. Hoje consigo pensar em diferentes oportunidades que podemos ter sem deixar a maternidade e a família. Então é isso, são 3h15, né? A gente tem mais 15 minutinhos. Vou passar então a palavra para a Iraci para responder as perguntas e depois para a Flávia, se quiser ter mais alguma consideração. Eu perdi as perguntas. Eu caí por algum momento, então eu vi só o relato que você deu. A última pergunta que eu fiz agora para você. Eu só fiz uma pergunta, eu repito para você. Por favor. Da Daniela Rodrigues. Você coloca que somente a presença de mulheres não garante outras perspectivas em cargos de gestão, assim como você percebe a importância da formação de homens e mulheres como elemento fundamental, mas não o único, para a alteração dessa situação. Acho que é mais um comentário, né? Você gostaria de comentar sobre isso? Eu acredito que, independente do sexo, né, biológico feminino ou masculino, homem ou mulher, a questão é a mudança de perspectiva, é estar atento às questões que envolvem, e aí a gente olha para a questão da mulher e para a questão da raça e outras intersecções necessárias de serem contempladas nas discussões científicas, nas discussões acadêmicas, nos contextos políticos. Então, é preciso ter essa sensibilidade. O problema é que quando a questão atinge, quando a questão atinge a mulher, quando a questão atinge a pessoa negra, a gente desperta para os problemas de maneira mais rápida, porque eles atingem os nossos corpos e as nossas vivências e as nossas experiências. Então, trazer outras pessoas que não são atingidas diretamente por essas questões, sim, é uma transformação do coletivo e da sociedade, né? Então, a gente acredita que as mulheres vão levar à frente os debates sobre as questões que afetam as mulheres, sim, as pessoas negras vão levar à frente os debates sobre as questões que afetam a população negra, sim, mas todos devem estar inseridos nessa proposta de mudança de perspectiva e discussão. Então, quando a gente abre, e o seminário trouxe a questão das masculinidades para o debate, quando a gente traz outros segmentos, é muito importante que a gente veja. A questão é que quando a gente fala, e aí é um problema que eu me deparo na pesquisa, quando a gente fala de produção do conhecimento, historicamente isso foi visto como uma coisa neutra, e como ele foi construído com uma ideia proposital de ser apresentado como negro, ou como neutro, né? E aí você fica difícil de rastrear nos documentos as outras perspectivas, né? Porque elas são utilizadas, mas elas são apagadas, ou elas são apropriadas e tomam outros rótulos, passam a caracterizá-las, né? Então, isso é uma dificuldade para o pesquisador de gênero, para o pesquisador das questões femininas, e quando a gente fala de gênero, a gente ainda acaba por falar na questão masculino, feminina, ainda com um discurso binário, e isso é uma necessidade de mudança, porém, os documentos, muitos deles, não se apresentam assim. Então, para o futuro da pesquisa de gênero, a gente vai ter que pensar nisso, como trabalhar os documentos, como rastrear, né, e aqui como historiadora, como rastrear todas essas problemáticas que existiam em tempos anteriores, mas que elas não estavam presentes expressamente nos documentos. Então, a gente precisa fazer, né, uma metodologia, uma construção de uma metodologia desses estudos, e eu acho que o programa, quando traz essa temática, contribui muito para essa discussão. E, por fim, então, agradecer a participação já,
e obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de participar da mesa, ouvir a Flávia, os comentários, e é isso. Estou à disposição de vocês, né, para... Obrigada a você por participar e aceitar, né, da fala. Flávia, você quer fazer alguma consideração? Nós temos alguns minutinhos ainda até o encerramento. Eu não sei se a Flávia está com a gente, acho que a Flávia, não sei se ela está ouvindo. Acho que a Flávia deve estar com problema de conexão. Eu não sei, Camila, se você leu o comentário do professor Kazumi. Eu li o comentário do professor Kazumi. Você quer falar sobre ele? Pode falar. O comentário que ele fez, que a ministra Esther, ela foi ministra da Educação durante o regime militar. Então, ela ajudou, né, segundo ele, que tem informação da época, né, o professor, ajudou esse aparelhamento, né, do Estado e usando os espaços acadêmicos para perseguir as pessoas. Isso não garante uma mulher na gestão, não garante que vai ser uma gestão inclusiva ou uma, né? É isso, nós não queremos qualquer mulheres, né, nesse cargo, principalmente de educação, né, ou ministra. Exatamente. Eu queria fazer as considerações finais, então, para encaminhar já para o final. De novo, eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada, muito importante esse debate, né? Eu queria falar alguns pontos que eu achei que são mais importantes para serem destacados rapidamente, porque uma mesa, uma discussão como essa, na verdade, ela não encerra as discussões, ela só abre, né, para discussões, especialmente com o que nós conversamos, que é a trajetória feminina, né? Então, eu gostei muito das falas dos dados que a Iracy trouxe, da gente pensar na ocupação da gestão pelas mulheres, né? Quem são essas mulheres? Acho que tem que ter pesquisa mais sobre isso daqui para frente. E a gente viu ao longo da semana que tem um movimento que ainda é pequeno, mas já está começando. Eu gostei muito dos dados da Flávia, quando ela diz principalmente da questão da maternidade, né? Não preciso falar sobre isso, porque ela já falou muito bem, e os relatos das colegas. Mas eu gostei muito da questão do tempo da efemeridade, que é diferente do tempo biológico, esse tempo acadêmico, né? Do tempo biológico. E isso para a mulher é muito sentido, né? Quando uma mulher ingressa na academia, pensando que a pós-graduação é um espaço que tem sido ocupado muito recentemente por mulheres pobres, mulheres negras, né? E eu penso que, como doutoranda também, nesse tempo todo de mestrado e doutorado, as mulheres pobres estão ocupando cada vez mais esse espaço, isso é recente, e a academia não sabe lidar muito bem com isso, assim, quando pensa em prazos, quando pensa na dupla jornada, pensando na área de educação, quando são mulheres professoras que ainda trabalham, ainda tem uma carga, né, de trabalho, nós conhecemos a carga de trabalho das professoras, né, como é exaustiva, junto com a maternidade, junto com a pós-graduação, né, e esse tempo acadêmico, ele tem que ser revisto, eu acho. Então, parabéns para a Flávia, né, enquanto presidenta da NPG, de estar trazendo essas políticas públicas, essas pautas para discussões e efetivando em políticas públicas, né. Eu penso que agora na pandemia, eu acho que, como bem disse a Flávia de novo, né, o espaço do privado e o público se confundindo. No caso das mulheres, isso sempre aconteceu, né, ainda mais as mulheres mães, de trabalhar e conciliar com o espaço público e privado, nessas dupla função. Então, eu penso que a pandemia agora vai trazer para a gente de novo, né? E talvez a gente consiga efetivar políticas públicas nesse momento que é difícil no Brasil, mas eu acho que só da gente estar podendo discutir isso aqui agora, e isso vai ficar gravado, né? É muito importante. Então, eu quero agradecer novamente vocês, muito obrigada. Pedir desculpa pelas técnicas, não é nossa, né? Nós da RD fizemos tudo possível, mas a gente pede desculpa para o público, né? Das oscilações. Então, vou encaminhar agora aqui para a próxima mesa, né? Nós vamos para a mesa de encerramento do nosso seminário, né?
que será às 4 horas, então a gente vai fazer uma pausa para o café agora, e às 4 horas nós retornamos para a mesa de encerramento, cujo título é Mulheres na Política. Então, dando continuidade a nossas pesquisas, tá bom? Muito obrigada a todos, muito obrigada à equipe técnica que ajudou a estabilizar e a retornar as meninas dessas quedas da internet. Obrigada ao público pela paciência e até a próxima.